Nada mais permanece igual quando o Espírito Santo entra em cena. Não há estruturas que resistam, não há orgulho que permaneça de pé, não há coração endurecido que não se derreta diante da sua presença. Ele não pede permissão, mas se revela aos rendidos. Ele não segue roteiro humano, mas escreve a própria história, com fogo, com glória, com santidade. Quando ele entra, o tempo se curva, o corpo treme, a alma se cala. Owen se torna mais real do que tudo que os olhos podem ver. O Espírito Santo não é um conceito, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o mesmo que pairava sobre as águas na criação, o mesmo que falou através dos profetas, o mesmo que desceu como fogo sobre o cenáculo. Ele não mudou, mas muitos mudaram a forma de esperá-lo, trocaram o altar pela performance, a rendição pela estratégia, o joelho dobrado pelo palco elevado, e por isso tantas vezes sentimos o vazio onde deveria haver glória. Mas há aqueles que ainda esperam, que ainda choram no secreto, que ainda dizem: Espírito Santo, se não fores comigo, eu não vou. Eles não têm pressa, não estão preocupados com o cronômetro da liturgia. Eles conhecem a voz que quebra cadeias sem levantar o tom, a brisa que restaura mais do que o vendaval. Eles sabem, quando o Espírito Santo entra em cena, o homem sai de cena. E isso é tudo que importa. Kathryn Kuhlman dizia: não sou eu, é ele. E quando ela falava isso, não era humildade forçada. Ela sabia que cada passo, cada palavra, cada milagre não vinham de sua força, mas da presença que a acompanhava. Ela não era perfeita, mas era entregue ao ponto de dizer: Kathryn Kuhlman morreu 1000 mortes, porque para que o Espírito Santo entre em cena, o ego precisa sair, e ele não divide o palco com vaidades. Quando o Espírito entra, ele traz ordem onde havia caos. Ele transforma. Show-me alter. Ele toca o invisível do homem. Não apenas cura o corpo, mas ressuscita a alma. Ele faz mais do que se espera, e sempre do modo mais improvável. Ele não segue regras humanas, ele quebra as regras para manifestar o reino. Quantas vezes você já sentiu a presença dele, mas não apenas sentiu com emoção, sentiu com peso, com a sensação de que deveria tirar os sapatos da alma porque estava em Terra Santa. Ele vem assim, como vento, como fogo, como sussurro, e quando vem, você sabe, porque o ar muda, porque o silêncio fica mais carregado de significado do que qualquer grito, porque você se cala. Não por timidez, mas por reverência. Há cultos que você esquece, mas há encontros que você leva para a eternidade. E todos eles têm um ponto em comum. O Espírito Santo entrou em cena. Quando ele vem, algo eterno acontece. Algo muda para sempre. E não é um evento, é um divisor de águas, é um antes e depois. Você entra vazio e sai cheio. Entra frio e sai em chamas. Entra perdido e sai com direção. Foi assim em Atos 2, um cenáculo comum, com gente comum, mas corações posicionados. E de repente, um som como de um vento impetuoso. Línguas como de fogo, um batismo que não era técnico, era real, era abrasador, era o céu invadindo o corpo. Pedro, o covarde, tornou-se leão. Discípulos confusos tornaram-se colunas. E tudo começou com um vento, com um sim, com um quarto. Hoje, não temos mais aquele cenáculo, mas temos um coração. E um coração rendido vale mais que qualquer templo. O Espírito não busca beleza, busca entrega. Ele não busca som, busca verdade. Ele não busca multidão, busca fome. Talvez você se sinta pequeno demais, falho demais, longe demais, mas ele está mais perto do que imagina. E ele só precisa de uma coisa: um convite, não um convite religioso, mas um clamor sincero. Espírito Santo, vem. Toma teu lugar. E o seio do Sena. Eu morro para mim. E nesse momento algo sobrenatural acontece, porque ele nunca resiste a um coração contrito. Quando o Espírito Santo entra em cena, não há mais distração, não há mais confusão, não há mais medo, há paz, há direção, há fogo, há choro,
a reconciliação. Ele vem como pai, como amigo, como Deus. Ele é a resposta que nenhuma pregação sozinha pode dar. Ele é a cura que nenhuma canção sozinha pode gerar. Ele é o toque que nenhum homem pode simular. E por isso, quando ele entra, tudo o mais se cala, tudo o mais se curva, porque ele é o centro, ele é o santo, ele é o fogo que consome sem destruir. Ele é a voz que fala sem gritar. Ele é o vento que empurra sem forçar. Ele é a pessoa mais doce e mais poderosa que você pode conhecer. Kathryn Kuhlman não viveu para aplausos. Ela viveu para manter acesa a chama da presença. E pagou o preço. Foi ridicularizada, criticada e incompreendida, mas nunca abandonada, porque o Espírito Santo fica com quem não o trai. Ele fica com quem o honra, com quem o valoriza. Prefere a glória dele ao brilho dos homens. O tempo está passando. O mundo está gritando. As igrejas estão cheias, mas os altares estão frios. Chegou a hora de voltar. Voltar ao secreto. Voltar ao clamor. Voltar ao Vem Espírito Santo, que não é mais um clichê, mas um grito da alma. Porque quando ele entra em cena, a história muda. E tudo o que você precisa é disso. Um coração quebrado, um altar erguido e uma rendição completa, mas a mais. Há uma geração surgindo, uma geração que não está atrás de plataformas, mas de presença, jovens e velhos, homens e mulheres, que não querem mais um culto bonito, mas um mover real. Eles não se satisfazem com fogos de artifício emocionais. Eles querem fogo de verdade, fogo que consome o pecado, que purifica a intenção, que transforma o ordinário em extraordinário. Essa geração não negocia a santidade, não abre mão da verdade, não se curva aos sistemas humanos. Eles não querem o Espírito como decoração, eles o querem como direção, como fundamental, como essa, porque entenderam que sem ele, somos apenas palavras vazias, movimentos mortos, intenções quebradas, mas com ele somos rios. Somos tocha, somos templo. E talvez você esteja ouvindo isso com lágrimas nos olhos, porque algo dentro de você reconhece esse chamado. É o Espírito te chamando de volta, te lembrando de quem você era antes das distrações, antes das feridas, antes da frieza. Ele está dizendo: eu ainda estou aqui, ainda quero te usar, ainda quero te encher, ainda quero ser o centro. E a única pergunta que ele faz agora é: você ainda me quer? Ainda tem espaço para mim? Ainda há um altar aí dentro, mesmo que em cinzas? Se houver, ele sopra, ele reacende, ele restaura. Quando o Espírito Santo entra em cena, não há retorno, há apenas avanço, há profundidade, há glória. E há um chamado ecoando sobre esta geração. Preparem o caminho, limpem o altar, rendam-se outra vez, porque ele está vindo. E quando ele vem, tudo muda. Tudo para sempre. Se essa palavra acendeu algo em você, não apague, alimente, compartilhe. Este canal não é sobre vídeos, é sobre encontros. Sabra, corações que ardem, sobre almas que voltam ao altar. Inscreva-se, ative as notificações, comente. Aqui cada vídeo é uma chama. E você é parte desse fogo. Kathryn Kuhlman, menos altar vivo, onde o Espírito Santo ainda entra em cena.